Hoje eu quero convidar você para a gente fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós vamos lá naquele cantinho da palavra do Evangelho de Mateus, quando fala sobre a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Você sabe que essa foi uma das primeiras ministrações que nós fizemos pela manhã aqui. Eu não vou fazer a ministração nesse primeiro texto, que foi o que a gente usou naquele momento. E foi a ministração, acho que mais apareceu pessoas, deu 3.000 e poucas pessoas que visualizaram numa manhã. Foi incrível aquele dia, não sei o que aconteceu, mas, assim, muita gente mesmo. Foi o dia que nós compartilhamos essa palavra do Evangelho de capítulo 6, o verso de número 5. Hoje eu quero falar aqui a partir do verso de número 9, mas eu vou ler desde o 5, tá? E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes que vocês lhe peçam. Portanto, verso 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. A oração do Pai Nosso, oração conhecida como a oração do Pai Nosso, oração que foi ensinada por Jesus. Tem um texto num outro evangelho que os discípulos eles chegam para Jesus e eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Os discípulos eles veem Jesus orando, eles veem Jesus se afastando muitas vezes para buscar o Pai em oração. Os discípulos também com certeza eles viam o resultado daqueles momentos de oração na vida de Jesus. E, em um determinado momento, eles combinaram e chegaram para Jesus e falaram: o Senhor poderia nos ensinar a orar. E nesse texto aqui, ele mostra que um dia Jesus, quando estava reunido com toda a multidão e ensinando a multidão, Jesus utilizou um espaço, um tempo daquela ministração, daquele momento, para ensinar as pessoas sobre a importância da oração e sobre como nós devemos orar. E Jesus, ele começa o seu ensino dizendo como nós não devemos iniciar, ou como nós não devemos orar. E Jesus diz que nós não devemos ser como os hipócritas, né, os religiosos, que gostam de aparecer, né, falar para Deus palavras bonitas e poéticas e manifestar que conhece os mistérios de Deus, enfim, e tal. Jesus diz, olha, não seja como os hipócritas, aqueles que gostam de aparecer, aqueles que quando vão orar, colocam máscaras, né? Hipócrita era uma espécie de teatro que existia naquela época, e era um teatro com máscaras. E quando Jesus estava falando para eles não serem hipócritas, para o povo não ser hipócrita na hora de orar, Jesus estava falando justamente sobre a questão de você usar máscaras, né? De você não ser você mesmo. Então, Jesus estava querendo dizer que quando você for orar,
seja você mesmo. Seja você mesmo. Abra teu coração. Se abra diante de Deus. Né? Não faça um personagem. Né? Então, seja você mesmo. E Jesus diz também que quando a gente for orar, a gente não pode ficar usando de vãs repetições. Ah, eu não posso repetir quando eu estou orando, repetir algum tipo de oração e tal, se eu repetir é pecado e tal, algumas pessoas podem perguntar. Não, o texto não está falando sobre isso. Você pode orar várias vezes sobre a mesma coisa, você pode usar a mesma palavra várias vezes na tua oração. O texto é muito claro, ele diz assim, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Ou seja, repetir as coisas como se fosse um mantra, como se eu falasse, ah, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, e Deus vai me abençoar porque eu falei desse jeito, ou porque eu fiz a oração desse jeito. Era isso que os gentios tinham costume. Os gentios tinham alguns mantras, né, algumas coisas que eles ficavam repetindo, por exemplo, ah, o meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser maravilhoso. E eles ficavam repetindo aquilo, achando que o fato deles repetirem aquilo é que faria com que o dia deles fosse maravilhoso. Jesus diz, olha, oração não é isso. Né? Conversar com Deus, conversar com o Pai, não é isso daí, tá? Isso aí é outra coisa qualquer, mas não é oração, tá bom? Então, Jesus diz como que nós não devemos orar. E depois, Jesus, então, a partir do verso de número 9, Jesus, ele nos ensina como que nós devemos orar. E é interessante porque as pessoas, eles pegam algumas coisas da Bíblia e eles utilizam aquilo como se fosse só aquilo. Né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. O que Jesus dá aqui para nós é um modelo de como nós devemos orar. Ah, pastor, então eu não posso fazer a oração do Pai Nosso como uma oração? Claro que pode. Desde que isso não seja apenas um costume, um hábito, ou você use esse tipo de oração, a oração do Pai Nosso, como se fosse algo para proteger você, como se fosse aqui algum tipo de oração de proteção. Ah, eu vou fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração de proteção, vou fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração para abençoar a minha vida, certo? O que Jesus estava ensinando aqui era um princípio, era um modo de como que nós devemos nos achegar a Deus, como que nós devemos buscar a presença de Deus, tá? Não é que só existe esta oração, ou que nós deveríamos só fazer esta oração, ou que esta oração de Jesus é uma oração que tem um poder diferente. Não, não é isso. O que Jesus está colocando aqui para nós é um modelo, né? Como que nós devemos orar, né? Quais são os elementos que tem que estar presente quando nós vamos orar e buscar a presença de Deus? O que nós devemos saber quando nós vamos orar? Então é sobre isso que Jesus está falando. Que Jesus estava querendo dizer para as pessoas quando Jesus ensinou essa oração. Jesus ele estava querendo dizer o que nós devemos saber quando a gente vai orar. Quais são os elementos que são essenciais quando nós vamos buscar a Deus em oração. Tá bom? Vamos lá. No verso de número 9, ele diz assim: portanto, vós, quando forem orar, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, ele começa de um modo extraordinário. A oração começa com a palavra Pai. Isto é algo que para nós soa como normal, porque nós aprendemos, nós nascemos num país cristão, né, que nasceu no Brasil, e o nosso país é um país que desde pequeno a gente já aprendeu a oração do Pai Nosso, e já aprendeu a voltar o nosso coração para Deus como Pai. Só que para aquele momento era algo muito novo, muito novo. As pessoas, eles não tinham esse entendimento. Eles não se achegavam a Deus desta maneira. Aliás, para muitos era uma afronta, era uma aberração. Você chegar, era um confronto, né, diante de Deus, era uma heresia você chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Né? Jesus, ele quebra paradigmas. Nesse momento, Jesus está ensinando algo novo. Quando Jesus diz, quando vocês forem orar, vocês chegam diante dele e falem assim, Pai, Jesus está ensinando a eles algo novo, certo? Então era uma novidade.
Jesus diz, olha, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai. E Jesus diz, Pai nosso. E aqui entra um outro fator que foi um fator muito importante naquele momento, mas eu acredito que é um fator essencial para os nossos dias. Entender Deus, entender o nosso relacionamento com Deus, não como algo individual ou individualista. Deus, ele se apresenta e eu posso chamar Deus de meu Deus. Eu posso chamar Deus de meu Senhor. Eu posso chamar Deus de meu Pai, certo? Eu posso fazer isso. Mas eu tenho que ter entendimento que Deus é de todos nós. É o Pai nosso. Deus, ele não é só algumas pessoas, mas todos nós temos condições de sermos filhos de Deus. O Pai é nosso, não é meu somente, ele é nosso. Deus, ele é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Mas ele também é o meu Deus e ele também é o teu Deus. E o que Jesus estava querendo que as pessoas entendessem é que Deus não estava preso à religião ou apenas à vontade daqueles religiosos que haviam naquele momento. Porque havia um tipo de ensinamento, através dos líderes religiosos daquele momento, de que Deus só considerava algumas pessoas. E por mais que outras pessoas, principalmente que viviam numa situação muito simples, às vezes de pobreza ou de enfermidade, ou pessoas de outros lugares, havia um entendimento muito claro e muito firme de que Deus, ele era Deus apenas de algumas pessoas. Ele tinha interesse apenas em algumas pessoas. E aí vem o evangelho dizendo, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ou seja, o amor de Deus é universal. O amor de Deus é sobre todos. A decisão de cada um de nós é diferente. Cada um toma a decisão que quer. Né? Alguns vão crer, vão aceitar, vão receber. Outros não. É uma escolha de cada um de nós. Agora, o abraço de Deus cabe todo mundo. A proposta de Deus é ser pai de todos nós. Certo? Essa é a proposta de Deus. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O que Jesus está dizendo? Que a porta está aberta. A porta da casa do Pai está aberta. Quando nós formos orar, nós temos que ter esse entendimento. Primeiro, nós temos que ter o entendimento de que Deus é o nosso Pai, de que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Eu acho interessante, no Antigo Testamento tem um profeta que ele é usado por Deus e Deus falando através dele num determinado momento. Deus, ele diz assim, se eu sou o Senhor e se eu sou o Pai de vocês, por que vocês não me honram como Senhor? Por que vocês não me obedecem como Pai de vocês? Porque uma coisa é a gente, numa hora que a gente precisa, dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, tal, e fazer a oração. Uma coisa é, numa hora que a gente precisa, a gente recorrer a Deus. Agora, algo muito diferente, muito mais importante, é a gente, de fato, na nossa vida, respeitar o nosso Deus e honrar o nosso Deus como nosso Pai. Naquela época, naqueles dias de Jesus, as pessoas sabiam muito bem como que deveria se relacionar com o pai. Hoje nós vivemos numa época em que nem sempre os filhos têm tanto respeito assim pelos pais. Mas nos tempos de Jesus, havia um respeito muito grande de uma pessoa pelo pai. E isto não se restringia apenas ao tempo da sua infância, da sua adolescência, mas durante toda a vida de uma pessoa, enquanto o pai estivesse vivo, e mesmo depois que ele estivesse morto, ele honrava o pai. Havia um respeito e uma honra muito grande
É lógico que haviam as pessoas que desobedeciam, havia tudo. Mas dentro da cultura, havia um entendimento muito grande de respeito e de honra ao Pai. Então, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando que Deus é o nosso Pai, e assim como o nosso Pai, ele vai suprir, ele vai proteger, ele vai guardar, ele vai estender as mãos, ele vai estar conosco, ele vai nos ouvir, ele vai estar presente na nossa vida. Deus, como nosso Pai, nós somos uma família, nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos, nós agora temos um Pai, temos uma família, um Deus que cuida da nossa vida. É tão bonito a gente pensar em Deus como nosso Pai, mas também é bonito a gente pensar em Deus como nosso Pai, no sentido de que nós precisamos honrá-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos sujeitar a nossa vida a Ele. E quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus está incluindo todos esses elementos. Jesus diz, Pai Nosso. Ele é Pai e Ele é nosso. Não é só meu. Eu tenho que ter essa visão ampla do amor de Deus e do cuidado de Deus. E aonde eu estiver, eu tenho que saber que Deus ele não é exclusivamente meu, mas Deus também deseja ser pai de quem trabalha ao meu lado, ser pai de quem está ao meu lado dentro do ônibus, ser pai daquela pessoa que eu estou lá no mercado e eu vou lá no caixa e a pessoa está no caixa. O desejo de Deus é de ser pai de todos. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, ore assim, Pai Nosso, que estás no céu, porque Ele está lá no céu. Quando Jesus falou isso, Ele falou no sentido da santidade, né? Deus, ele está no céu. Ele é santo. Ele é santo. Pai Nosso, que estás nos céus. Deus é todo santo. Deus é todo poderoso. E Ele completa a primeira frase dizendo assim, santificado seja o teu nome. Deus é santo lá no céu, mas o nome de Deus precisa ser santificado aqui na terra. E quando Jesus faz isso, ele já chama o primeiro compromisso nosso. O compromisso de santificarmos o nome de Deus. Porque quem santifica o nome de Deus aqui na terra ou não, é eu e você, através do nosso testemunho. Como que o nome de Deus vai ser santificado? A palavra santificado significa separado. Não é a mesma coisa. Como que o nome de Deus vai ser santificado aqui nessa terra? Através da minha vida e através da sua vida. Então, quando você está orando, fazendo a oração do Pai Nosso, você diz assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, tu és o meu Pai, mas tu não és só o meu Pai, tu és o Pai de todos nós. Tu és santo, tu és puro, tu és perfeito, tu és Deus, tu estás acima de todas as coisas. O teu nome precisa ser santificado. E o teu nome vai ser santificado através do meu testemunho, através das minhas escolhas, através da minha vida. E ele continua dizendo, venha o teu reino. Como que o reino de Deus vem? O reino de Deus se manifesta através da igreja, através dos filhos de Deus, através da minha vida e da sua vida. Quando você pede para que o reino de Deus venha, o reino de Deus ele vem. Só que o reino de Deus não é um espaço físico. O reino de Deus é algo que acontece dentro de nós e que se manifesta aqui fora, mas ele começa dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que significa vir o reino de Deus. O que significa quando você ora assim, venha o teu reino? Você está dizendo que a tua vontade seja feita aqui na terra, como a tua vontade é feita no céu. Porque no reino de Deus, a vontade de Deus é que é feita. Então, quando você traz o reino de Deus para a tua vida, você está, na verdade, trazendo a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá no livro dos Salmos, a palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é perfeito. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco nessa manhã, quando você ora, vem o teu reino, você está dizendo, eu quero, Deus, que a tua vontade, ela seja feita. Mas aonde que a vontade de Deus tem que ser feita primeiro?
na minha vida e na sua vida. Às vezes nós queremos que a vontade de Deus seja feita no mundo. A vontade de Deus precisa ser feita primeiro na minha vida e na sua vida. E a partir do momento que nós vamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida, aí nós vamos trazendo o reino de Deus para o lugar onde nós estamos. É possível a gente trazer a manifestação do reino de Deus onde nós estamos, mas nós precisamos querer fazer a vontade de Deus. Aí ele continuou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E essa palavra é tremenda, é uma oração. Presta atenção que Jesus não ensinou a gente pedir o pão de todos os dias desse ano. Ele disse pedir o pão de cada dia. Pedir o pão de hoje, ou seja, o suprimento de hoje. O que eu preciso para caminhar hoje. Isso é fé. Isso é fé. Certo? Eu não quero ter segurança com respeito a... Não, eu quero que o Senhor me abençoe nesse dia. Eu quero que o Senhor derrame a tua graça na minha vida sobre esse dia. E todo dia eu vou colocar minha vida na tua presença. Lamentações, capítulo 3, tem uma parte que diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, todas as manhãs, o Senhor renova as misericórdias dele sobre a nossa vida. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. E ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem, aos nossos devedores. Olha que palavra forte essa aqui. Porque nós queremos que Deus nos perdoe. Mas eu pergunto para você, você está disposto, disposta a perdoar nesse dia? Você está disposto e disposta a perdoar o que fizeram contra você? O Senhor nos perdoa. E na oração do Pai Nosso, essa parte é muito forte. Porque nós estamos pedindo para Deus perdoar a nossa vida como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E como que você tem perdoado quem te ofendeu? Porque você está pedindo para que Deus haja da mesma maneira com você. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, e você chega nessa parte, você está se comprometendo. Porque você está dizendo, olha, Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoei o João, me perdoe do mesmo jeito que eu perdoei a Maria, me perdoe do mesmo jeito que eu perdoei o Antônio. São pessoas que passaram pela minha vida, que me fizeram algum mal e que eu perdoei. E quando Jesus fala sobre perdão, nós já falamos aqui sobre perdão, perdão ele é importantíssimo na nossa vida. Muito mais na nossa vida do que na vida daquele que nos ofendeu, daquele que fez mal para nós. Se nós queremos viver uma vida com paz, se nós queremos abrir os nossos caminhos, se nós queremos ter prosperidade na nossa vida, nós precisamos aprender a perdoar. Não existe vida próspera sem perdão. Por mais coisas que você tem, que você ajunte, se você não aprender a perdoar, você não vai viver uma vida abundante. Jesus, na oração do Pai Nosso, aqui nessa oração modelo conhecido, Jesus coloca princípios aqui. O princípio de crer a cada dia em Deus, pedir o pão de cada dia. O princípio de perdoar, né? De perdoar sempre, porque nós também precisamos receber o perdão de Deus. O princípio de trazer o reino de Deus para cá, fazendo a vontade de Deus, porque é dessa forma que a gente traz o reino de Deus. O princípio de santificar o nome de Deus. O princípio de saber que Deus, ele é o meu Pai e ele se relaciona comigo como família. E o princípio também de saber que ele é o Pai de todos nós, que ele não é só meu, que da mesma forma que ele vai abençoar a minha vida, ele vai abençoar a pessoa que está ao meu lado. E é esse o espírito que eu tenho que ter, de partilhar as bênçãos que Deus tem me dado, de comunicar às pessoas o evangelho, de levar a palavra de Deus e dizer, olha, Deus não é só meu, Deus é de todos nós, e ele abençoa a vida de todos nós. E ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É desse jeito que ele encerra essa oração modelo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele pede ajuda de Deus para que Deus fortaleça, para que Deus mantenha a palavra no seu coração, na sua vida, para não pecar contra o Senhor. Ele pede para que Deus livre de todo o mal. A oração do Pai Nosso é uma oração abençoada,
Você pode fazer a oração do Pai Nosso? Pode fazer, deve fazer. Mas quando você fizer, não faça apenas por repetição. Não faça apenas algo decorado. Não faça a oração do Pai Nosso apenas como algo para proteger a sua vida, como se fosse um amuleto. Quando você for orar, pense em cada palavra. Pense em cada palavra. Às vezes a gente nem pensa no que a gente está falando, né? Pense em cada palavra e faça a oração buscando a presença de Deus, colocando o teu coração, a tua vida diante do Senhor de verdade. Para cada frase, diga: Deus, estou colocando minha vida diante do teu altar, diante do Senhor. Que Deus abençoe muito o teu dia, que Deus abençoe muito a sua vida, que o amor de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus deu para todos nós. Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, como que é orar? Como que é? Eu precisava aprender a orar. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós já vamos orar, já vamos encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. O que é orar? Orar é você falar, conversar. Assim como você conversa com o teu marido, com a tua esposa, assim como você conversa com o teu filho. Orar é conversar. É abrir o teu coração para Deus. É você crer que Deus está ali com você e abrir o teu coração. Sabe? Não existe um jeito de orar. Quanto mais natural você for, mais perfeita é a tua oração. Quanto mais você mesmo você for na hora da oração, melhor é a tua oração. Porque o que Deus quer é a tua originalidade, o que Deus quer é o que está no teu coração. Você pode chegar e orar hoje, e dirigindo, né? É muito bom que você tenha momentos para você dobrar o teu joelho e buscar a presença de Deus, mas a gente ora também todo dia, em todo lugar onde a gente está. E você pode, onde você está agora aí, chegar para Deus e falar, abrir teu coração e dizer: Deus, olha, eu agradeço o Senhor por esse dia, eu não estou entendendo muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, ou eu quero te agradecer por essa bênção que o Senhor me deu, ou Deus, eu estou precisando que o Senhor agisse na minha vida nessa área. Sabe, orar é isso, é você conversar com Deus. Tem gente que diz: eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Você sabe conversar, não sabe? Sabe comunicar, não sabe? Então você sabe orar. Porque orar é exatamente isso. É comunicar. É expressar o que você tem no teu coração. Só que orar também é ouvir a Deus. Porque às vezes a gente só fala, mas não ouve Deus. Não para ouvir Deus. É pedir para que Deus nos dê sensibilidade para a gente conseguir ouvir, conseguir perceber qual é a vontade dele, qual é o desejo dele para a nossa vida. Orar tem a ver com isso. Você se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero falar, mas eu também quero ouvir. Eu quero falar com o Senhor, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu coração, Deus. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Uma coisa que a gente sempre faz na oração, é um costume nosso, você vai ver isso, é que a gente sempre termina a oração dizendo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que a gente ora e encerra a nossa oração em nome de Jesus? Porque tudo que a gente faz em nome de Jesus. O que nos dá a possibilidade de orar é em nome de Jesus. É por causa de Jesus, é pelo sacrifício de Jesus, é pela vitória de Jesus, é pela entrega de Jesus que nós oramos. Certo? Não é assim, eu faço a oração do Pai Nosso como se aquela oração fosse me proteger naquele dia. Às vezes, né, até em velório, em tudo, ou às vezes quando acontece alguma coisa, jogador de futebol, né, quando vai jogar, aí vamos fazer a oração do Pai Nosso. Aí faz aquela oração do Pai Nosso, às vezes eu já fui jogar bola em alguns lugares, brincando, e aí o pessoal: vou fazer a oração do Pai Nosso antes da gente jogar. Aí vai lá, reúne todo mundo, faz a oração do Pai Nosso, depois começa o jogo, o pau começa a quebrar, né? E algumas pessoas fazem essa oração como se vão fazer a oração para nos proteger. Meu irmão, a oração não protege ninguém. Quem protege é Deus. Mas como que Deus nos protege? Deus protege quando a gente não ora apenas repetindo, não ora apenas como se fosse alguma coisa ali, um patuá, alguma coisa ali de sorte, alguma coisa para nos ajudar, alguma proteção. Deus, ele nos abençoa quando a gente ora, quando a gente pensa em cada palavra que a gente está falando,
quando nós refletimos e quando a gente diz aquilo, nos comprometendo. A gente se compromete com aquilo que a gente está dizendo. E a partir do momento que a gente começa a viver aquilo, que nós nos comprometemos com Deus, o resultado, ele começa a vir na nossa vida. Quero terminar nessa manhã dizendo para você que a oração é extremamente importante. Tem uma frase antiga que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se você quer ver Deus se manifestando na tua vida, ore. É muito importante a oração. Tá bom? Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração nesta semana, em o nome de Jesus. Tudo que a gente faz é em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela bênção do Senhor que está sobre nós. Te agradecemos e te louvamos. Colocamos todo esse dia no teu altar. Pedimos a Deus o teu cuidado sobre cada um de nós. Queremos apresentar ao Senhor todas as coisas que precisamos resolver nesse dia, nesta semana, todas as coisas, Pai, que estão diante de nós. Pedimos, Deus, nesta semana a tua proteção, pedimos nesta semana a tua direção, pedimos nesta semana, Pai, a tua provisão. Que o Senhor nos abençoe, cuide da nossa vida, do nosso caminhar, que o Senhor, Pai, nos abençoe, Pai, em todas as decisões que vamos tomar. Nós queremos tomar decisões a partir da tua vontade. Nos ajuda, Pai. Ajuda, Deus, cada um que está aqui nessa manhã. Fortalece, Deus, o caminho de cada um. Deus, dá a direção que cada um aqui precisa para ter, Deus, uma semana vitoriosa na tua presença, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Aqueles que estarão em casa, aqueles que estarão no trabalho, nas ruas, que o Senhor livre de todo mal. Abençoe todo o caminho, Pai, e conceda a tua vitória em tudo e em todo lugar onde os teus filhos e as tuas filhas estiverem. Te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e te guarde, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando e guiando a tua casa, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.